Eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Red Cathedral, né? Um jogo muito interessante que conta um pouco da história da construção da Catedral de São Basílio na Rússia, né? Sobre a tirania, o governo de Ivan o Terrível, né? No jogo, nós somos arquitetos, vamos construir pedaços da catedral e ganha o jogo quem tiver mais pontos de prestígio. Nesse tabuleiro central, que é o tabuleiro onde você copta recursos, né, os mais diversos, você tem aí pontos de reconhecimento e pontos de prestígio, né? Pontos de prestígio marcados aqui por águiazinhas que vão sendo diferenciados. No jogo, em algum momento, os pontos de reconhecimento se tornam prestígio de maneira diferenciada, né? Nós temos aí os recursos pedra, ouro, argila, madeira e 2 tipos de joias. E aqui nós temos a catedral. Essa catedral aqui é esse projeto para 2 jogadores, né? Uma catedral simples e menor. Quando você aumenta o número de jogadores, você tem aí catedrais maiores, né? Para 4 jogadores, por exemplo, você tem uma catedral desse tamanho, né? Uma catedral gigantesca, né? Porque você vai ter várias sessões para terminar. Você tem basicamente a fundação, que é essa parte aqui de baixo, que são todas portas desse tipo, né? Você tem a parte intermediária, que são arcos, que é a parte aqui, e tem a cúpula, onde você pode colocar aí essas cúpulas bonitas, né? Que são aquelas cúpulas que tem ali na Praça Vermelha, perto do Kremlin, né? Em Moscou. Enfim, cada pedaço aqui tem um bônus, e esse bônus você pode colocar no seu tabuleiro. No tabuleiro do jogador, você tem aí uma porta, duas ventanas aqui e uma cruz que são ornamentos. Além disso, você tem as flâmulas que marcam aonde você está construindo e o pedaço que você vai construir na catedral. E o primeiro jogador começa com 3 rublos, o segundo com 4. O jogo é relativamente simples, mas tem uma dose bem pesada de estratégia, porque o domínio desses recursos aqui vai te dar um benefício. Construir coisas ali mais rápido vai te dar outro benefício. Então você tem que o tempo todo modular isso para poder acompanhar as vantagens do jogo. Na sua vez de jogar, o jogador tem 3 opções possíveis. Primeira, ele pode reivindicar, colocar uma flâmula no pedaço que ele queira construir. Só que, ou ele coloca aqui na fundação, em qualquer lugar, ou ele coloca em um lugar que já tenha uma fundação, né? Ele não pode construir onde não tem nada embaixo, porque você não consegue chegar lá em cima. Aqui, teoricamente, já foi colocado um andaime, então você pode construir no andar de cima, né? Então, é uma disputa por isso aqui. Quando o jogador seleciona o lugar específico, ele automaticamente pega o bônus, né? A pecinha de bônus que está ali. Ele tem 2 opções, ou ele coloca no seu tablô virado em qualquer posição dos dados, ou ele coloca aberto, e aí ele vai ter um bônus. E aí ele vai associar isso a qualquer um dos dados, mas ele tem que pagar por isso. E aí tem valores de 2, de 3 e de 4. 4 rublos que tem que pagar. Então se colocou aqui no dado vermelho, ele vai pagar 2 rublos e pronto. Agora, toda vez que ele jogar o dado que moveu o dado vermelho, ele tem esse bônus aqui para o dado vermelho, certo? A segunda opção é ele começar a construir o pedaço que ele reivindicou, né? Então aqui, esse pedaço precisa de uma joia roxa, de uma madeira e de 2 argilas. Se ele tiver esse material, ele pode acrescentar. Porém, se ele tiver todo o material para entregar, ele não pode entregar esses 4 de uma vez. O máximo de entregas que você pode fazer é 3. Então, se você fizer essa ação de entregar materiais para construir a sua parte, você pode entregar no máximo 3. E você pode entregar para construções diferentes que você esteja fazendo. Então vamos supor que ele reivindicou essa aqui também, né? Então ele pode colocar aqui 2 argilas aqui e uma madeira aqui, por exemplo, né? Seria uma alternativa. E pode fazer também com ornamentos, tranquilamente. A diferença é que com ornamentos você tem que pagar tudo de uma vez. Você não pode pagar parcelado, né? Os ornamentos são essas pecinhas que temos aqui. Então essa porta, você precisaria de uma madeira, e aí você coloca a porta, e você pode colocar a porta, esses ornamentos você pode colocar em qualquer construção, mesmo que não seja sua. Só pode colocar em construção que já foi feita, obviamente. Assim que você completa a construção, você vira ela, né? E aqui no caso você ganha 7 pontos de reconhecimento e 3 rublos, né? E você vira essa parte aqui que está construída, né? Então, no final, você vai ter toda uma catedral realmente construída, né, com os recursos e tudo mais. E os recursos vão voltar ali para
reserva comum, certo? Então, essa é a parte que você entrega os recursos, a segunda ação possível. E a terceira ação possível é você manipular aqui os recursos, adquirir recursos. Então você simplesmente vai coletar o dado e vai andar o número de espaços correspondente à face do dado. E vai fazer a ação do lugar que você parou. Então se você pegar o dado azul, está escrito 2, você vai andar 1 e 2. Aqui diz 2 madeiras, você vai pegar 2 madeiras. Se tivesse um outro dado aqui, você pegaria 4 madeiras. Podem ficar no máximo 3 dados em cada lugar. Então, se tivessem 3 dados aqui, você pegaria 6 madeiras. Sendo que aqui no tabuleiro, você tem um espaço para até 10 materiais. Só que 4 deles estão ocupados com flâmulas. Então, essas flâmulas é interessante que você retire para você ter espaço para guardar materiais. Se acontecer de você utilizar um dado que seja bonificado, automaticamente você pode usar o bônus daqui também. Então, se for o dado vermelho, vai andar 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui você pega uma gema verde, né? E automaticamente, como você tem um dado bonificado, você pega uma madeira também. Quando você para em qualquer lugar aqui desse tablô, ele é dividido em 4, que são as 4 estações, e você tem aí um padroeiro, né, representante de uma das guildas. Aqui são 4 guildas e você pode ser favorecido, agraciado por essas guildas. Então tem guilda de comércio, tem guilda de ponto de vitória. Então aqui, por exemplo, você pode trocar quaisquer materiais, né, vender quaisquer materiais por um dinheiro. E você pode comprar, você faz uma ação ou outra. Então ou você vende por um dinheiro, né? Ou você compra por 2 dinheiros, ouro ou as gemas, né? E aí é infinito, você pode comprar, você tem 10 dinheiros, você compra por 5 coisas diferentes, por exemplo, né? Aqui você troca, né? Nesse caso, são várias cartas, né? Então a rejogabilidade é altíssima, você vai ter várias cartas para as guildas. Então aqui você ganha um ponto de vitória e você pode, por 3 rublos, comprar um ponto de prestígio. Isso é interessantíssimo, porque aqui você vê que é espaçado os pontos de prestígio. Então, na verdade, você comprou o ponto de prestígio, você anda diretamente para a próxima águia. Então, é interessante. E parando nessa parte daqui da guilda, nesses 6 lugares aqui, certo? E, obviamente, você tem que prestar atenção no recurso que você quer, como vai andar o dado. Jogou, parou aqui no 5, você rerola esse dado de novo, devolve ele para cá e o jogo segue, né? Então, esta ação é muito interessante porque você pode combar coisas, porque um dos bônus que tem aqui são dados. E olha que interessante, por exemplo, você pegou esse dado verde aqui e colocou ele junto com o dado amarelo. Toda vez que você fizer uma ação do dado amarelo, você vai fazer uma ação de onde o dado verde parar. Então você cascateia as ações e amplifica aí a captação de recursos ou as ações que você pode fazer aqui. Então isso é bem interessante. O jogo termina quando algum jogador conseguir completar a sua 6ª construção. E o jogo acaba automaticamente. O outro jogador, né, no caso de 2, ainda tem uma chance de fazer uma construção, fazer uma jogada, né? E o jogo acaba e nós vamos para a pontuação. No jogo, para 2 jogadores, nós vamos verificar quem é que domina a torre, né? E o domínio da torre, cada bandeirinha que você tem, cada flâmula que você tem lá, te dá aí 2 pontos. E se tiver um ornamento, te dá mais 1 ponto. O ganhador, quem domina a torre, ganha a pontuação total. E o segundo ganha 1/3 dessa pontuação. Para 3 jogadores, para 4, a pontuação é um pouco diferente. E aí você vai tendo as pontuações referentes aos ornamentos e tudo mais. Os ornamentos também dão pontos de vitória interessante. Quando você coloca eles, você pode colocar só o ornamento ou o ornamento com joias. E aí vão te dar 3 pontos, se você colocar as joias todas, 3 pontos de prestígio direto. Isso é interessante aqui no começo e no final vai ficando mais juntinho o ponto de reconhecimento e o de prestígio, né? É um jogo muito interessante, com essa mecânica de rondel, com a administração do seu tablô, né? E que conta um bocado dessa construção, que é justamente o nosso Algo a Mais. O nosso Algo a Mais fala a respeito da Catedral de São Basílio. Ela fica na Praça Vermelha, foi construída aí por Ivan o Terrível em homenagem às suas vitórias, né, contra os tártaros, né? Então, os arquitetos que foram contratados, eles automaticamente, reza a lenda, foram cegados depois da construção para que eles não conseguissem construir nada tão maravilhoso, porque é uma catedral muito portentosa, né, muito bem ornada. E no jogo tem isso, que fica muito bonita a catedral.
E outra, esqueci de mencionar, se por acaso você construir um pedaço, um pedaço de cima e o pedaço de baixo ainda estiver em construção, Ivan pune o construtor, né? Por isso Ivan o Terrível. Ele ganhou essa alcunha porque depois da morte aí da sua esposa, ele ficou meio perturbado e ele começou a perseguir os nobres e ele realmente fez um terror ali na Rússia, né? Ele perdeu a mãe quando tinha 3 anos, né? Perdeu o pai muito cedo também, a mãe foi envenenada, né? E ele ficou aí sendo uns cuidados meio complicados, né? Com os parentes e tudo, e aos 16 anos ele torna-se czar, né? É o primeiro czar de todas as Rússias, e aí automaticamente ele tem várias atitudes interessantes, constrói várias coisas, monta a imprensa russa, né? Ele funda a imprensa russa, que é uma das primeiras do mundo, então muita coisa foi divulgada com isso, né? E automaticamente ele começa a ter várias vitórias, né? Contra os tártaros, contra os cossacos. E justamente São Basílio, né? Basílio era um camarada que era um eremita, né? Que andava pregando pelado lá. A Rússia é muito católica e esse cara tinha dons de clarividência. E essas clarividências falavam sobre essas vitórias que Ivan teve. E justamente Ivan reconheceu ele, deu a ele um título, né? Ele foi canonizado muito tempo depois, né? É um santo da Igreja Ortodoxa e em homenagem a São Basílio ele construiu a catedral, né? É uma catedral muito importante, né? Ivan ganhou a alcunha de terrível pelas atrocidades que fez, né? Porque quem não era aliado dele, né? Depois da morte da esposa, passou a ter a fúria, né? E ele tinha alguns problemas, ele tinha castigos físicos, né? Rezando que ele matou o próprio filho tinha um cetro, né? Então ele batia com o cetro, bateu no filho e o filho morreu com sangramento e tudo. Então, e muito católico, rezava até 5 horas por dia. Então tinha toda uma coisa complicada na personalidade dele. Mas é o grande responsável pela Rússia ter se transformado aí num império muito, muito respeitado, né? Ele, quando assumiu, a Rússia era totalmente feudal, medieval, uma coisa muito agrícola, e ele transformou essa Rússia em um império respeitado e que tinha um poderio, estendeu, conquistou a parte da Sibéria, né? Ele transformou aí a Rússia num império bem importante, né? E altamente respeitado pelas outras nações ao redor, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!